Olá, começou bem, mas terminou mal. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, dos versículos 3 a 5, diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse homem chamado Uzias se tornou rei muito cedo, como vimos na leitura, com apenas 16 anos de idade, mas ele propôs no seu coração em buscar o Senhor, assim como fez o seu pai. E o rei Uzias, ele começou muito bem. Ele fortaleceu o exército de Jerusalém, assim, de uma forma muito tremenda, e aumentou o seu número, assim, consideravelmente. Ele obteve muitas vitórias diante dos inimigos que vinham atacar. Ele obteve muitas vitórias, edificou muitas cidades, cavou muitas cisternas ou poços, e a água é ouro, principalmente no deserto, mas ele mandou cavar muitas cisternas e encontrou muita água, e com isso fez com que a agricultura prosperasse de uma maneira assim tremenda, e isso beneficiou, claro, em muito aquele povo. Seu nome se tornou muito conhecido e respeitado. Então ele começou a fazer essas coisas, e ele a fez de maneira muito bem. Claro que toda essa prosperidade, que tudo isso que aconteceu tinha um motivo. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 7 e 8. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que haviam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Agora o versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Esse homem teve a ajuda de Deus, ele buscou em Deus a ajuda de Deus, ele buscou sabedoria em Deus. Então ele começou muito bem, e o seu reinado prosperou como não havia prosperado no tempo do seu pai. Ele administrou melhor ainda do que no tempo do seu pai, que tinha sido o rei também. Então o seu nome se tornou muito conhecido, e o texto diz porque foi maravilhosamente ajudado. Quando somos ajudados por Deus, seremos maravilhosamente ajudados. Tudo estava indo muito bem na vida deste homem, no reinado deste homem, na administração deste homem. Tudo estava indo muito bem, até que, vejamos 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, a parte A do versículo. Mas
Havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Misericórdia. Que coisa terrível. O coração dele se exaltou. O orgulho entrou nele. Olha que diz Provérbios capítulo 16, versículo 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Misericórdia. Quando a soberba ou orgulho entra no coração, sabe, meus irmãos, de um homem, de uma mulher, a pessoa se sente altamente capaz por si mesma. Seu eu cresce muito e ele, ou ela, se vê superior às outras pessoas. O eu cresce, e quando o eu cresce com orgulho, as outras pessoas que estão à volta são diminuídas. E o pior de tudo, quando a soberba, quando o orgulho entra no coração de uma pessoa, a pessoa se torna independente de Deus. Misericórdia. É algo mais ou menos assim: veja o que eu fiz, veja o que eu fiz com a minha força, veja o que eu fiz com a minha sabedoria. O certo seria dizer: veja o que Deus me ajudou a fazer. Essa pessoa passa a achar que ela pode fazer o que ela quiser. Quando o orgulho enche o coração de uma pessoa, que foi o caso do rei Uzias, então ela se acha no direito de fazer o que quiser, do jeito que quiser. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, vamos ler agora de maneira completa. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabe, meus irmãos, só os sacerdotes poderiam queimar incenso no altar do incenso. Quem que determinou isso? O próprio Deus. Os descendentes de Arão poderiam fazer isso, outros não. E Deus determinou assim. Mas o orgulho havia entrado no coração deste homem e ele acha que tudo pode. A pessoa que tem o coração cheio de orgulho, então ele acha que ele pode, que ele é o Todo-Poderoso. Uzias era o rei, mas não sacerdote. Ele não poderia entrar no altar de incenso para queimar incenso, porque essa não era uma tarefa que foi dada a ele. Deus havia dado essa tarefa para os sacerdotes. Sabe, o sacerdote Azarias, ele repreendeu Uzias na presença dos outros sacerdotes, porque haviam muitos sacerdotes auxiliares. Então Azarias, que era o sacerdote principal, ele repreendeu o rei Uzias e não permitiu que ele queimasse incenso no altar do incenso. Ele não poderia fazer isso. E o rei ficou furioso. E por que ele ficou furioso? Os orgulhosos não aceitam serem repreendidos. Essa é a verdade. Eles não aceitam serem repreendidos. Olha o que diz 2 Crônicas 26, de 19 a 21. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes.
na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu a pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Misericórdia. Ele começou tão bem, e terminou tão mal. Leproso. Quem o feriu? O próprio Deus. Se o orgulho é algo que eu e você não gostamos, Deus muito menos. Eu e você precisamos sempre reconhecer a mão de Deus em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Isso é muito importante para nós. Tudo que você tem, tudo que você já fez, tudo aquilo que você planeja fazer, reconheça que sem Deus você não poderia e não poderá realizar. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 5, a última parte do versículo. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deus tem o controle de tudo. Deus deixou aquele homem fazer algumas coisas, mas quando ele fez aquilo, a lepra o atingiu. Perdeu a morada do palácio. Morou numa casa isolado. Ficou longe das suas conquistas. Tudo porque o orgulho entrou no seu coração. É uma coisa que eu e você precisamos policiar, meu irmão e minha irmã, para que o orgulho não entre no nosso coração. Para que a gente não venha achar que é a nossa sabedoria, a nossa força. Não é. Misericórdia, não é. Sabe, meus irmãos, uma certa vez eu fiz bodas de ouro. E ali nas bodas de ouro que eu fiz, um parente meu que há muito tempo eu não via, ele não sabia então que eu era pastor. E quando eu fiz aquelas bodas de ouro, acabou e ele veio conversar comigo e ele começou a me elogiar e dizer: puxa, como você teve domínio da palavra, como você falou bem, você me fez chorar, depois você me fez rir, toda a plateia ficou ali, você prendeu a atenção de todo mundo, a sua oratória foi muito boa. E eu disse para ele: então, tudo isso foi possível porque eu falei da palavra de Deus e é ela que tem poder. Então ele continuou me elogiando, depois terminamos a conversa. Então eu saí dali e eu fui ao banheiro e eu falei com Deus em particular: meu Deus, eu sei por que ele está tão impactado. Não é por minha sabedoria, não é por minha oratória, não é pela minha capacidade de falar, mas é por causa do Senhor. O Senhor usa quem quer, quando quer, a hora que quer. Misericórdia. O orgulho não pode subir ao nosso coração, meu irmão e minha irmã, porque senão podemos começar bem e terminar muito mal. Misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus glorioso, em nome de Jesus, nos ajude, Pai amado, para que tenhamos a força necessária para não deixar o orgulho ou a soberba invadir o nosso coração. Quem somos nós, ó Deus de Israel? Misericórdia, quem somos nós? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? É o Senhor quem provê o oxigênio para nós. É o Senhor quem faz chover. É o Senhor que abençoa a terra, por isso que ela produz alimentos e por isso que nos alimentamos. Senhor Deus, amado, somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor quiser, vamos ser abençoados. Se o Senhor quiser,
nós vamos prosperar. Se o Senhor quiser, nós vamos chegar aonde nunca pensamos que chegaríamos, mas tudo vem pela sua mão. Reconhecemos a sua superioridade infinita sobre nós e diante do Senhor nos humilhamos e pedimos, nos ajude, Pai querido, para que possamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, sem achar que somos melhores do que elas. Pedimos sua direção e bênção em nome de Jesus Cristo. Eu não quero terminar mal. Misericórdia, misericórdia. Eu quero terminar bem. É isso que eu quero. Meu irmão e minha irmã, meu desejo é que Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua casa, abençoe a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?